Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a videoaula é sobre Revolução Industrial, porque vocês me pediram muito esse tema. Eu sei que eu demorei, mas é a vida, né? Primeira coisa, onde aconteceu a Revolução Industrial? Na Inglaterra. Quando? No século XVIII, indo para o XIX. Basicamente 1850, mais ou menos essa época. Tudo bem, antes da gente entender a Revolução Industrial, a gente tem que entender como ela começou, certo? Então, como era a Inglaterra antes do início da Revolução Industrial? Ah, ela era marcada por um trabalho muito manual, uma produção muito familiar. Como seria isso? Camponeses, vou dar um exemplo aqui. Camponeses que pegavam a lã da ovelhinha, pegava lá, aí tecia a lã, aí o outro ia, tecia mais um pouco, o outro ia tingir essa lã para ser vendida. Bem, e isso era muito lento, era um processo que demorava muito. Então, ah, a Inglaterra começou a pensar o quê? Não, a gente tem que ter uma inovação nisso aqui, né? Uma mudança. A, a partir disso, eles começaram a ver que criar mais rápido e em maior quantidade era melhor do que ter apenas algumas pessoas fazendo isso, vendendo. Isso não dava lucro, entendeu? Então, há uma grande inversão da primeira fase da Revolução Industrial, porque ela é marcada por duas fases. Mas não tem muita diferença nessas duas fases. A primeira fase, ela é marcada pela invenção da máquina a vapor, por James Watt, ou Watt, eu não sei como se pronuncia, mas enfim, James. Ah, a máquina a vapor, ela propiciou o quê? O, uma, uma velocidade maior na produção, algo mais em série. Isso a gente estuda mais em sociologia, os tipos, né? Toyotismo, enfim, todos os outros tipos de revolução, geralmente a geografia e a sociologia explicam pra gente. Mas assim, basicamente foi essa mudança dos camponeses irem trabalhar em indústrias. E como isso ocorreu? Eu não sei se vocês lembram do cercamento. Cercamentos foi o quê? Durante a Revolução Inglesa, que foi o seguinte: tirar aquelas pessoas que moravam nos campos e pegar essas terras deles para virarem latifúndios, grandes produções, não apenas no camponês e tal, melhor produção. Então, o que aconteceu? As pessoas ficaram sem casa, ficaram desempregadas e pensaram: o que a gente vai fazer? Ó, ouvi falar que lá na cidade tem indústria. Indústria e tá precisando de trabalhador. Ah, indústria. Vou pra lá agora. Então, as pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade, porque lá tinha oferta de emprego, que no caso eram nas indústrias. E isso foi aumentando o número de pessoas para trabalhar em indústria. No caso, o proletariado, também operário, como vocês preferirem chamar. E o que aconteceu? Esses latifúndios começaram a produzir mais lã. E assim, um destaque da Inglaterra era a produção têxtil, que é exatamente da roupa, da lã, enfim. E por que essa revolução aconteceu logo na Inglaterra? Porque a Inglaterra tinha muitos metais, principalmente ela também tinha muito ferro, uma metalurgia muito elevada e ela já fazia muito comércio com outros países. E isso favoreceu muito, porque tinha um mercado interno muito grande. Então isso só foi aumentando, tanto que a população da Inglaterra dobrou durante a Revolução Industrial. E assim, a segunda fase, né, porque aquela que eu comentei era a primeira fase. A segunda fase, ela é marcada pela invenção da ferrovia. Porque vocês sabem que antigamente não tinha, né, carro, avião, helicóptero, blá, 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 blá. Tinha o quê? Você tinha que andar
carruagem, né? Quem tinha um dinheirinho assim, né? Melhor, né? Andando. Isso demorava muito tempo. Precisa de uma coisa rápida que vá daqui até a China. Exagerei. Mas é só para vocês entenderem. Algo mais veloz. E o que foi? A invenção da ferrovia. A ferrovia, ela permitia você levar matéria-prima, produtos, tudo que era produzido na Inglaterra às outras partes, tanto da Inglaterra como da Europa. Isso foi uma grande invenção. Tanto que, se vocês perceberem, muitos livros e também em vestibulares, provas, eles mostram o mapa da Inglaterra antes da invenção da ferrovia e depois. Ela tá toda cortada, né? Então, isso foi um grande avanço também para a Revolução Industrial e para a Inglaterra em si. Mas é claro que, com o aumento desses proletariados nas indústrias, foi mal, mudei de assunto, mas é para vocês entenderem melhor. Com o aumento desses proletariados na indústria, o que aconteceu? Na época, não existiam direitos trabalhistas como hoje em dia, só foram surgir muitos anos depois. Então, existiam muitas revoltas dos proletariados. Até porque, na época, não só homens trabalhavam, crianças e mulheres também trabalhavam. E, assim, horas absurdas, mais de 12 horas trabalhando, era como se fosse uma escravidão, entre aspas, porque você ainda recebia salário, né? Mas, assim, os operários começaram a se revoltar com isso. Tanto que existiram dois movimentos, que foi o ludismo e o cartismo. O ludismo é basicamente o quê? A maioria dos livros conta a história, né, do cara que quebrou as máquinas do seu patrão, enfim. Mas foi o seguinte, tal do Lud, né? Ned Lud. Não sei como se pronuncia, mas enfim, é só pra gente ter uma basezinha. Assim, o ludismo basicamente foi o quê? Os operários se revoltaram e quebraram as máquinas. Começaram a quebrar as máquinas. E por quê? Eles achavam que o problema deles terem essas más condições, esse trabalho exagerado, era por causa das máquinas. Então, eles começaram a quebrar as máquinas. Esse foi um movimento de totalmente quebra das máquinas, o ludismo. Agora, o cartismo era o quê? Os trabalhadores, eles exigiam uma participação política na Inglaterra, entendeu? Eles queriam muito participar das votações, do parlamento, enfim, eles queriam uma participação política. Por isso o cartismo. Foi uma carta que eles mandaram e tal. Apesar que no início não foi aceito, mas anos depois eles começaram a pensar na hipótese e melhorar as condições de trabalho, claramente, né? Surgiram também o quê? As trade unions, que era o quê? Associações de trabalhadores que queriam obter melhores condições de saúde, educação, enfim. E os sindicatos, que eram a união de trabalhadores também, que reivindicavam melhores condições de trabalho na época, né? Como eu expliquei, como eram as condições. E, como eu falei, o aumento da população e também com esse avanço na Inglaterra fez com que se espalhasse o liberalismo econômico. Como eu falei no outro vídeo, Adam Smith, se vocês não assistiram, assistam o vídeo do iluminismo. E é isso aí, gente. Assim, é básico, né? O básico da Revolução Industrial. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Pode mandar mensagem também pra mim, eu respondo sim. Então, até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado. Beijo. My mother was a tailor. She sold